Beleza. Fala, emergicista, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast maravilhoso. Eu nem sei se a gente já tem um nome para esse podcast, eu preciso perguntar para a Luísa, ela que tá bolando esse nome aí desse podcast. E esse é o terceiro episódio. E hoje eu trouxe uma médica muito especial, uma querida, faz parte do nosso ecossistema aqui, uma especialista super capacitada. E eu vou deixar ela se apresentar, eu não vou apresentar ela. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou Jéssica Santiago, sou cardiopediatra, pediatra e trabalho em UTI há anos. Sou apaixonada por urgências também e é uma honra estar aqui. Obrigado pelo carinho aí, pela companhia. Vamos passar bastante conhecimento para essa galera. E hoje a gente vai falar de um assunto que ela é apaixonada, eu sou apaixonado. Nos meus eventos eu não deixo ninguém dar essa aula, que eu gosto de enfeitar ela, fazer minhas coisinhas lá. Mas hoje falaremos de intubação orotraqueal na pediatria, as diferenças, as dificuldades em relação ao adulto. E tudo que a gente puder facilitar a vida de vocês, a gente vai facilitar aqui, né? Com certeza. Você gosta mesmo de intubar? Sou apaixonada por intubação. Eu vou contar uma história aqui, por que tudo começou a minha paixão por intubação. Eu estava no 10º período, no estágio de UTI. E aí tinha uma paciente que estava na UTI, não sei exatamente o que era a causa, acho que era uma sepse, foram me intubar. O primeiro médico tentou, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Terceira vez, não conseguiu. Chamou outro, veio. O paciente morreu. E era uma jovem, assim, de 45 anos, um adulto jovem. Aquilo entrou na minha cabeça assim, cara, se eu não conseguir entubar, meu paciente vai morrer. Então isso entrou muito profundamente. Então eu falei, eu preciso aprender a entubar. 12º período, antes de formar, eu sabia que eu ia trabalhar em PS, eu falei, eu tenho obrigação de saber entubar e conduzir PCR. Então esses dois, pelo menos, eu vou estar top. Fiz um curso de intubação, paguei por esse curso, que na minha época ninguém da minha turma fez. Eu fui a única de 50 alunos que fez esse curso de intubação. Mas transformou a minha maneira de ver. Porque não é só simplesmente você saber entubar, você tem que saber posicionar, escolher medicação, saber plano B. Especialmente plano B. Minha faculdade nunca pegou um buge de ensino, sua faculdade ensinou isso. Não. Máscara, laringe, você ouviu falar? Não. Então, fazer um curso extra, todas as faculdades têm suas falhas, por isso que cursos extras e pós-graduações nos capacitam ainda mais. E aí eu fiz esse curso de intubação, transformou minha maneira de ver. E aí comecei a acompanhar uma anestesista, pedi ela, falei assim, deixa eu te acompanhar assim, na cara de pau mesmo, por favor. E eu ia assim, todos os dias eu intubava uns 6 pacientes junto com ela. Aí eu falei, cara, tô boa. Formei, e aí eu fui trabalhar num PS que eu intubava muito. Eu era a única, assim, da sala vermelha. E aí, por que ensinar intubação? Eu também tenho um curso de intubação. E aí eu comecei com esse curso de intubação na internet. O Caio já tem vários outros cursos, né, Caio? Caio tem mais tempo do que eu, ainda estou começando nesse processo. Mas algo que me fez o start, principalmente, foi que chega na UTI muitos pacientes com complicações. E o último que chegou pra gente na UTI há poucos meses, uma criança que tentaram 5 vezes no PS intubar, mais ou menos uns 3 meses de vida, não conseguiram. A criança teve várias paradas cardíacas até que alguém intubou. Mas aí a criança já chegou em morte encefálica, por hipóxia. Entendi. Então, a nossa missão aqui de ensinar intubação é muito profunda. Com certeza. Salva vidas, né? A faculdade não prepara a gente para intubar, muitas vezes não é adulto, mas criança, então, eu nunca, não lembro da minha faculdade. Você lembra da sua faculdade, alguém te ensinando a intubar criança? Não, nenhum médico bom assim em emergência pediátrica. Que falou assim, é isso que é diferente, porque é diferente. Tá diferente. Ninguém nunca me ensinou passo a passo. Então, vendo essa dor, especialmente mortes, me fez querer realmente aprofundar nisso. Que bacana, que bacana. Você falou uma coisa aí que eu ouvi a vida inteira do meu pai, da figura do meu pai. Meu pai é médico, cirurgião. Ele fez inclusive cirurgia aqui no hospital de base, e aí mudou lá para Gurupi, Tocantins. E ele sempre, sempre que eu me entendo por gente, sempre que eu comecei a fazer a medicina, ele falava assim para mim, Kaique, nada vem de fora para dentro, tudo vem de dentro para fora. O que ele queria dizer com aquilo? Que o mundo não te deve nada, ninguém te deve nada. Isso é uma bobeira pensar que é obrigação da faculdade, é obrigação da residência. Cara, beleza, é obrigação, mas e aí? Se não tiver, você vai ficar de braços atados? Mas... E você falou que foi atrás, fez estágio, fez treinamento, e ele sempre me falou isso. Cara, vai para o hospital, você tem acesso ao hospital, tem acesso a mim, vem enquanto você é estudante. Quanto mais você fizer, mais você vai ficar bom e vai sair na frente da maioria. E assim, ele falou isso pensando em sair na frente das pessoas, mas eu digo, ficar melhor mesmo, a gente tá cuidando de vidas, né? Então eu levo muito essa missão, cara, o mundo não te deve nada.
ninguém te deve nada. Se você não quiser ser um bom profissional, só depende de você. Ah, a faculdade foi ruim. Beleza, faz curso. Ah, a residência não capacitou. Chega no anestesista, pede para entubar. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando um aluno chega, mostra serviço, eles, ó a galera aí vendendo. Provavelmente foi uma pós-graduação aí, ó, pra galera. A maioria das pessoas gostam. Eu tenho certeza que quando um aluno chega e fica depois para você e fala assim, ô, deixa eu te acompanhar nessa ecografia, Mó você prazer. adora, a gente gosta. Assim, tem médico que não gosta, mas a maioria gosta. E eu até gravei uma story ontem. Aí você vai lá, você quer fazer só o que você é pago para fazer. Aí você tem que ficar 6 horas, fica 6 horas. Chega antes, sai depois, trabalha de graça. Velho, faz alguma coisa, mas se coloca em movimento, se coloca acima da média. Com certeza. Algo que você falou é interessante. Antes de começar o podcast, a gente estava falando de mindset. Eu acho que um mindset muito importante é você sair dessa posição de vítima. Vítima não prospera. Não prospera. Então, a faculdade não me preparou, por isso não sou bom. Não, vou correr atrás das coisas. E eu sempre fui uma aluna. Eu comecei para UTI no segundo período. Sempre fui uma aluna à frente do meu tempo. Eu queria aprender, eu ia e eu fazia. Então, fala assim, mas você vai estar na UTI no segundo período, você não sabe nada. Eu lembro deles falando assim, insuficiência cardíaca. Eu, gente, o que é isso? Dou multa na hora. Mas eu queria estar à frente, eu não esperava que só a faculdade me entregasse. Então, os propósitos nossos de fazer curso e fazer a lei é realmente para agregar. Porque é difícil uma faculdade, uma formação, dar tudo o que você precisa. Verdade, com certeza. Assina embaixo disso tudo que você falou. E é isso. Enquanto você acreditar que você é o protagonista da sua vida, você vai vencer. Agora, se você achar que outras pessoas têm que fazer por você, acabou. Você vai sempre se vitimizar. E eu falo muito isso. Vítima não prospera. Vítima não prospera. Eu odeio vítima. Eu odeio vítima. Eu gosto muito quando a gente começa a compreender que nós somos 100% responsáveis por nossa vida. Então, tudo de bom, tudo de ruim que acontece na minha vida, eu sou responsável. Né? Eu tenho um divino que me comanda, mas eu sou responsável. Então, eu sou responsável por ir por aquele plantão, sabendo entubar, eu sou responsável. Né? Então, isso faz toda a diferença. Perfeito. E antes de entrar em intubação, esse papo de mentalidade, Já cara, nós vamos ficar aqui no podcast. é porque eu gosto muito, velho. Eu gosto muito desse papo de mentalidade. Imagina que você está vendo esse podcast agora e que você é semelhante a uma pilha. Uma pilha e você acorda com 100% de energia. E durante o dia, cada ato que você faz, cada conversa que você tem, cada posicionamento que você tem, vai gastando um tiquinho daquela energia. Vai gastando, até que sua energia fica a 5%, você dorme de novo e recarrega ela. Cada decisão que você toma nessa jornada que não pode mudar algo ao seu redor, você está gastando energia à toa. Então, assim, eu vou falar de política. Eu vou lá? Eu vou me candidatar? Não, então não vai resolver nada. Eu vou reclamar do meu chefe? O que que eu vou resolver? Cada reclamação que você faz, você vai gastando energia à toa. Então, gaste energia com o que você pode mudar. Você não consegue mudar o mundo na maioria das vezes, mas você consegue mudar a si próprio, né? O que está no seu alcance. Está do seu alcance. Então, tipo assim, eu tomo birra, por exemplo, política eu tomei birra, porque eu já vi mãe, irmão, filho brigar por causa disso. Eu vou brigar com minha irmã porque ela volta da. Essa é muito idiota na minha cabeça, sabe? Desperdiçar energia à toa. Porra, vai Não falar tem controle, sobre. né? Não tem controle. Então vamos lá. Gostaram aí dessa introdução? Espero que tenham gostado, que aqui a parada vai muito além da medicina. Intubação orotraqueal na pediatria. Quando você de fato se sentiu seguro assim, falou, pô, eu sou foda pra caralho, eu vou entubar a galera aqui. Eu vou te falar que teve uma quebra do adulto para criança. No adulto, eu já me formei me sentindo muito boa, porque eu acompanhei um anestesista e eu devo ter feito umas 30 intubações antes de formar. Bastante. O que é muito diferente de qualquer um. Muito diferente. Então eu intubei muito. Então, para adulto, nunca tive problema. Mas quando eu entrei na residência de pediatria e fui intubar meu primeiro RN, eu falei que o buraco é mais embaixo. Porque a visualização da fenda glótica é muito mais difícil, o posicionamento é mais difícil. A técnica ali de usar a lâmina reta eu também acho ela mais difícil do que a lâmina curva. Então demorou. Eu acho que só no meu segundo ano da residência, depois eu ter entubado ali pelo menos uns 10 RNs, que eu falei, não, agora vai. Uhum. E você? Foi depois que eu entrei na residência. Eu entubei poucas pessoas antes de formar, nem lembro quantas, acho que uma ou duas, não tive essa oportunidade de entubar tanto assim, não.
E aí, depois que eu entrei na residência, de fato, minha residência foi aqui em Brasília, no Hospital Materno Infantil, e ela é referência em urgência e emergência. Então, as bagaceiras vêm tudo pra gente. E aí, eu caí no PS, velho. E aí, pauleira, pauleira, pauleira. Às vezes eu não tava no PS, tava na enfermaria, eu ia pro PS. Eu sempre fugia de todo lugar que eu tava, principalmente ambulatório. Acho que eu fiz poucos ambulatórios na minha vida. Eu corria pro PS, então era um lugar que eu gostava de estar. E é aquele negócio, não tinha vergonha não, ô, deixa eu entubar aí, deixa eu entubar aí, ô, deixa eu entubar aí, vai, deixa eu ver. Ter cara de pau é muito É, importante. é. Você pedir pela amor. Realmente assim. Se humilhar. Se Boa. por favor, Deixa eu, ô. deixa, por favor. Aí nessa não, na próxima eu deixo. Então tá, eu vou aqui te cobrar. Aí pede, Fique em pede. cima, que senão o preceptor não te É. cobra. E até uma hora que vai dar certo. Aí você vai pegando a mão, vai pegando a mão, vai pegando a mão. E eu, em paralelo com a residência, eu sempre trabalhei muito por fora. Eu fazia, sei lá, 100 horas, 120 horas. Então, e eu sempre fui carudo, assim. Eu sempre fui assim, batia no peito e falava, pode deixar comigo. Se morrer aqui, vai ter que morrer mesmo, porque eu vou fazer todo o possível. Eu sempre tive essa mentalidade, que eu ia resolver a parada. E eu trabalhava no hospital, que eu era o único pediatra no plantão, e eu atendia, assim, 40, 50 pacientes à noite, e eu cuidava da enfermaria, e eu cuidava da sala de parto. E eu era um médico. E enquanto os outros médicos reclamavam disso, naquele momento eu adorava. Por quê? Você Porque eu colocava fazia a assim. mão na massa. Mas eu era novo, né? Agora eu não faria isso porque eu não aguento isso tudo. Mas com 25 anos, 26, eu falava assim, velho, deixa comigo, porque eu vou aprender aqui, eu vou tomar minhas próprias condutas. Então eu aprendia na residência e tocava o pau lá. E me sentia foda por causa disso. Então a galera lá morrendo, entubando, choque, ninguém sabia prescrever nada, e eu já, meus cálculozinhos já entubava. Então você acaba virando uma referência do lugar, todo mundo adora quando você tá no plantão, e você se sente muito bem. Então, eu acredito que lá pro quarto, quinto mês, eu já tava batendo no peito falando assim, pode deixar comigo. Vem comigo. Essa questão de coragem, ela é muito importante, porque a gente não pode ir inseguro para uma intubação, né? Primeira coisa, para você se sentir seguro, você tem que ter noção da teoria, noção da técnica. Então, isso vai te trazer segurança. Mas você também tem que ir com, ainda que você esteja morrendo de medo, bota uma capa ali, mostra pro seu time que você sabe o que você tá fazendo, que isso também faz diferença, você mostrar segurança e se sentir lá dentro, eu vou conseguir. Você Faz, acreditar que vai dar certo. faz toda a diferença. E eu faço analogia quando você tá ali naquela fase de namorinho, né? Que você tá na festinha, chegando nas menininhas e tal. É mais comum pro homem chegar na mulher do que a mulher chegar no homem. Mas quando a gente vai chegar para flertar, para né, conhecer a pessoa, se a gente chega com segurança, com entonação, Outra coisa. agora você chega, oi, aí você já não fica com ninguém. Então é a mesma coisa. Eu falo muito isso para os alunos. A mente não sabe o que é real e não sabe o que é falso. Não sabe. Então tudo Vai, eu começa. vou conseguir, a É. intubação vai dar certo, eu sou foda, eu sou ótima, ainda que não seja. Vai repetindo que vai dar Exato, vai certo. repetindo. Antes de entrar na aula, eu me visualizo entrando na aula, dando a aula, todo mundo me aplaudindo, todo mundo gostando, eu fazendo o que eu me propus a fazer. Então, tudo começa na mente antes de começar na vida real. Então, essa questão é muito importante. Se você é residente de pediatria, até a postura como você vai pedir para entubar para o seu preceptor é diferente. Porque você fala assim, posso tentar só uma? Não, você fala assim, preceptor, me sinto pronta, posso ir? Deixa comigo. Deixa comigo, eu vou dar conta. Aí você tenta uma vez, ele falou assim, posso ir? Você fala, não, me dá mais uma chance. Exato. Seja firme. Ninguém vai falar assim, não, né? Se você falar com firmeza, me dá mais uma chance, ele vai te dar. Se você falar, então toma, acabou, tchau. Então, tem que Exatamente. ter a firmeza do processo. Estão vendo aí, né? Estão vendo aí o tanto que é importante essa questão da firmeza, de falar com autoridade. Lógico que isso é um treinamento, Então, se envolva com pessoas assim, desenvolva sua oratória, é muito importante como a gente fala. Então, desenvolva todas essas habilidades. Eu costumo falar com a galera muito. O médico acha que ele é o bambam da banda depois que termina a residência. Aí que tá começando a sua vida, ô neném. Para com isso. Agora você vai começar a estudar inteligência emocional, outras habilidades. Se você quiser montar um consultório, você vai chegar na tua hora, vai sentar lá e acha que você é o bonzão de 3 residências e vai ter 200 mil pacientes. De jeito nenhum. Você tem que começar outras habilidades. Certo. Inclusive, a gente nem entrou em intubação ainda. Mas, inclusive, quando alguém fala assim pra mim, agora eu acabei meus estudos, eu quero pegar no pescoço da pessoa e arregaçar. Agora que começou a sua vida, bebezinho, você vai estudar a Quanto que vida você inteira. estuda para dar uma aula? Você tá doido. O tanto que eu estudei para fazer o curso em Tubapé, gente, não tá escrito não, tanto de literatura. Tô lançando agora, daqui a alguns meses, o curso de choque. Tanto que eu tô entrando dentro de estudo, nunca paro. E se você parar, eu sinto muito, você vai ser um médico ruim. Vai ser passado pra trás.
E outra coisa, e quando você dá aula, você aprende muito mais com os alunos. Você não sabe. Muito mais. De intubação, gente. O que eu hoje tenho a domínio de intubação é outra coisa, porque quantas vezes a gente já deu aula de intubação? Exatamente. Então, passo a passo se torna muito mais E fácil. aí, intubação. O que você acha importante a gente falar para essa galerinha? Quando intubar? Começar a indicação de intubação, né? Certo. Eu gosto muito da gente analisar, especialmente assim, quando a criança tem desconforto respiratório importante. Na minha prática na UTI, a gente sempre faz muitas tentativas com o VNI, Uhum. né? Isso no PS não é uma realidade tão difundida, mas muitos PS já têm, na verdade o pessoal não usa. Mas se é um desconforto respiratório muito importante, com comprometimento neurológico e hemodinâmico, já não tem muita discussão com o VNI. Então, por exemplo, o paciente está com desconforto importante, mas está chocado, está rebaixado, não adianta tentar VNI. Você Uhum. vai já indicar a intubação para esse paciente. Ou é um paciente que tem risco de comprometimento de via aérea. Então, um paciente que está com Glasgow abaixo de 8, um paciente que está com choque importante, ou teve alguma lesão do sistema nervoso central, alguma coisa para você prevenir que esse paciente aspire. Certo, certo. Então, você está antevendo uma possível complicação, especialmente o paciente queimado, né? Então, a gente teve lá no UTI uma criança que chegou pra gente, veio de um serviço, estava no PS. O rosto, 100% do rosto queimado, todo, sobrancelha queimada, cílios queimados, tudo queimado. Ele veio depois de 3 horas pra gente sem estar entubado. E Deu ele, certo a intubação? Deu, mas poderia não ter dado certo. e quando foi entubar, a viária já estava inflamada? Já estava inflamada, mas deu certo. Não fui eu, foi outro colega que entubou. Mas por que essa criança não foi entubada no PS? Eu tinha sinais claros que eu tinha comprometimento de via aérea. Então, eu estou me antevendo a um possível problema dessa criança. Sim. Eu acredito que os médicos nessa situação, eles até podem saber que essa criança vai complicar, mas pensa assim, agora ela está estável, eu não vou Vou mexer com isso não. deixar. Eu não É estou tão melhor seguro. eu indicar a mais uma intubação nesse caso do que eu não indicar e essa criança não conseguir ser entubada quando for demasiado. Exatamente, está com dúvida ali, entuba, depois de 24 horas, está na UTI, eles vão ver o que aconteceu, estuba, não tem problema nenhum, né? Mas você vai salvar a vida dela. Isso é muito importante, viu, pessoal? Então, nos casos de insuficiência respiratória, onde a criança não está conseguindo levar oxigênio para os tecidos, e a grande maioria das vezes isso acontece em doenças respiratórias, né? A criança é bem diferente do adulto, então, por diversos mecanismos fisiológicos e anatômicos, que eu não vou entrar aqui em muito detalhe, que eu acho que não precisa, a criança ela tá mais suscetível a desconforto respiratório por doenças respiratórias. E agora nesse período, né, bronquiolite, asma, Agora vai pneumonia, começar. H1N1, aquela doença que não pode falar, senão as redes sociais elas acabam aí. E assim, beleza, você indicou. Qual o próximo passo? Só um complemento aqui da indicação. Claro. Se eu estou em dúvida, tem um exame que me ajuda muito a decidir. Gasometria. E nesse caso tem que ser gaso arterial. Vejo pessoas querendo fazer gaso venosa para decidir intubação. Para eu avaliar bem a PCO2, eu preciso de uma gaso arterial. Então, estou em dúvida, não sei se eu preciso entubar. Isso acontece com muita frequência. Tem aqueles pacientes que não chegam naquela insuficiência respiratória clara, que a gente fica em dúvida. Faça uma gaso. Vou avaliar PO2 e PCO2. PO2 abaixo de 60 e PCO2 elevado, especialmente acima de 60, não espere. Recentemente eu tive na UTI uma criança que a gente estava em dúvida, ela estava em VNI, estava em dúvida se entubar ou não, fizemos uma gaso. PCO2 66. Na hora eu falei, gente, não tem o que esperar mais. Uhum. Ela não está conseguindo fazer troca. Então, a gasometria ajuda muito na gente estar na dúvida. Exatamente. E lembrando, pessoal, que é só quando está muito na dúvida, tá? Se você não tem isso no seu serviço, você não precisa de gasometria para entubar. Exatamente. E lembrando que no início da insuficiência respiratória ali, o PCO2 ele tá baixo, né? Porque você tá lavando, Hiperventilando. tá lavando, hiperventilando, tá lavando. Aí depois, quando vai entrar em insuficiência respiratória, você começa a fazer uma bradipneia e aí você tem um acúmulo disso e dá esse acúmulo de Muito. CO2. Perfeito, perfeito. Ah, existe alguma sequência que você faz? Algum método mnemônico? Como é que Exatamente. você gosta de fazer? Existe os 7 Ps, mas eu criei um que chama PEPIP. PEPIP. Porque eu acho que o PEPIP, PEPIP. ele é mais fácil da gente memorizar do que os 7 Ps. Aham. Então, o PEPIP, o primeiro P é preparação e pré-oxigenação. Você já coloca os Eu já dois coloco ali em um. junto. Primeiro P é preparação e pré-oxigenação. Porque enquanto eu estou preparando os materiais, eu já inicio a minha pré-oxigenação. Eu vou demorar ali de 5 a 10 minutos para organizar toda a minha orquestra. Então, enquanto isso, eu já estou pré-oxigenando meu paciente. Certo. Então, preparação e pré-oxigenação, escolha das medicações, posicionamento, intubação e plano B.
Então, certo. esse assim, preparação e pré-oxigenação, escolha das medicações, intubação, desculpa, posicionamento, intubação e plano B. E plano B. Bora então. Primeiro P, preparação. Qual é a dica assim que você daria para eles? O que olhar, o que não Eu olhar? vou contar, começando com a história do maior perrengue que eu já passei. Eu estava no meu primeiro mês de formada, tinha um paciente com choque séptico grave na sala vermelha, fui entubar. Falei com alguém, traz o aspirador, só soltei. Não defini uma pessoa e não pedi para checar. Fui entubar essa paciente, ela teve um vômito com sangue, muita secreção. Pediu o aspirador. E outra coisa, além de eu só ter pedido o aspirador, não estava já o aspirador todo bonitinho ali para estar na minha mão. Então aí já teve o delay de não estar preparado. Quando eu fui aspirar, o aspirador não funcionava. Não funcionava e era o único do hospital. Hum, O que foi o erro? Eu não preparei adequadamente. E um aspirador é um item fundamental de preparação. Então, nessa paciente deu certa intubação, mas foi uma intubação totalmente às cegas, dedo de Deus, que literalmente colocou ali na fenda glótica, porque eu não conseguia ver nada. Isso foi uma sorte. Só que a gente não pode contar com sorte, né? não pode. Então, o que eu considero extremamente importante que vocês têm que obrigatoriamente ter na preparação? Então, um aspirador com sondas checados e ele do seu lado. A sonda ela tem que estar na sua mão, gente. 99% das vezes que você vai entubar, vai ter secreção e você precisa aspirar. Então, por que você vai esperar? Você fazer laringoscopia para depois você pedir para alguém trazer o aspirador conectado, né? Então, aspirador e sonda. É uma sonda mais grossa, tá? Geralmente ali uma sonda número 8. Se tivesse rígida, hein? Os dentistas são mais perto que a gente. Tem a rígida. Né? A gente não tem essa. Não tem. Ambu. Outra coisa que eu já passei muito perrengue, mesmo em hospital bom, é ambu. A gente tem que checar e ter pelo menos 2 ambus. Tanto o ambu não funcionar, já passei perrengue, quanto a máscara não tá acoplando bem. Tem muita máscara estragada. Então veja se tá de tamanho adequado a máscara, se a máscara é boa e se o ambu tá funcionando, tá fazendo pressão. Você já teve perrengue com ambu? Ah, sempre tem. Que na hora ali. Tem até um exemplo disso. Tava na residência nessa época, entubei um paciente, vi entubando, comecei a abusar e saturação caindo, saturação caindo, saturação caindo. O preceptor assim, tira o tubo e bota de novo, você colocou no lugar errado. Eu falei, não coloquei no lugar errado. Aquele negócio da parada. Segurança. Eu vi, esse ambu não tá prestando. Aí trocou, começou. Tinha outra, ainda bem. Então, 2 exemplos, de segurança e que o ambu não tava prestando. Né? E outra coisa, você pode não conseguir entubar seu paciente, mas se você conseguir ventilar, ele não vai morrer. Total. Então, o ambu, ele é obrigatório que esteja funcionando bem. E muito ambu não tá bom. Então, como que vocês vão ver? Vocês colocam um ambu na sua mão ali com a máscara e vejam se está fazendo pressão. Tem uma válvulazinha aqui. É bom se tivesse um ambu aqui, né? No próximo nós vamos trazer. Tá tudo ali Tem uma embaixo, eu tenho tudo isso. Que abre. Tem uma válvulazinha que abre no ambu pra você ver se ele tá checando, tá? É uma válvulazinha que fica aqui. É tipo um plásticozinho. Na hora que você faz a pressão. Entendi. Faz uma gentileza pra gente. Pede para a Andréia trazer um ambu, por favor. Um ambu é aquela bolsinha que tem lá embaixo. Isso. Valeu. Então a gente falou da preparação. O que que eu falo? O que que eu falo também para o pessoal fazer? Eu anoto tudo. Eu pego um receituáriozinho, uma folha qualquer, vou anotando lá o que eu quero. Ambu pediátrico, 2, tubo não sei o que, papapá, medicamento. Eu anoto tudo e entrego para a enfermeira. Eu acho essa comunicação fechada muito mais correta, assim, do que eu só Diminuir a falar. chance de erros nesse Exato. processo, né? E você estava falando da preparação, a importância da preparação. Pessoal, a gente prepara em 10 a 15 minutos para entubar em 1. Então a gente faz tudo para fazer o negócio certinho. E se você não prepara em 10 minutos, você prepara em 1, você vai gastar 10 minutos para entubar e seu Exato. paciente vai ter hipóxia. Exatamente. Percam tempo nessa preparação. É que nem, por exemplo, pensa no Neymar aí chutando um pênalti. Ele treina 1000 antes para chegar lá na hora do gol e pum, bater um a cada 10 jogos. É isso, gente. A preparação é muito importante. Ó, então a gente falou de aspirador e sonda, ambu, checar oxigênio, tá? Já tive perrengue com oxigênio também. O hospital que eu trabalhava não tinha oxigênio encanado, que eu comecei logo que eu formei. Era bala de A bala, oxigênio. acaba Então, rápido. checar aquela bala de oxigênio é extremamente importante. Fio guia, tenha um fio guia. Eu sou a favor que usem fio guia no PS, especialmente se você não tem grande experiência em intubação, tente intubar seu fio guia. Se você tem um instrumento que pode te ajudar a acertar na sua intubação, Claro. por que você não vai utilizar, né? O que é um problema? Fio guia pediátrico nem todo lugar tem, né? E tem que ser um fio guia muito fininho. Então, pode acontecer isso. Já deixar separado o tamanho de tubo, tamanho de lâmina, as lâminas que você quer e preparar todo esse material. Perfeito. Então, Como que a gente vai escolher esses aí? você que sabe, se quer falar, fica à vontade. Ó, tamanho de lâmina.
Tem tabelas que vocês podem utilizar, tá? Tem o Intubacard, que é um guia que já tem com tabelas que mostrando o tamanho da lâmina que você vai utilizar, mas se você não tem essa tabela acessível, você vai pegar a lâmina e você vai colocar aqui na ponta da mandíbula e vai medir até 1 centímetro acima do incisivo. Então, daqui até 1 centímetro acima do incisivo. Tem alguns materiais, e quando eu aprendi, falava que era daqui até a rima. Você já viu essa orientação até a comissura? Eu oriento do lóbulo da orelha até a comissura. E se passar um pouquinho, Isso. pode ser. Se faltar, não. É porque do lóbulo da orelha até aqui até dá. Mas o que eu aprendi há muito tempo atrás Foi era do ângulo da Não, esse eu não mandíbula aprendi, não. até a comissura. Então, a proporção é do up-to-date sugere do ângulo da mandíbula até 1 centímetro acima dos dentes. Que vai dar exatamente do mesmo Sim. da orelha até aqui. Sim, e a gente vê que funciona bem, né? Exatamente. E o tubo, a gente também tem tabelas que a gente pode utilizar para definir o tamanho do tubo, mas a gente tem aquela formulazinha. Idade sobre 4 mais 3,5 se for tubo com balão, ou mais 4 se for sem balão. E sempre tubo com balonete. Quando você formou, eu sugeria em criança não usar com balonete, não é? Tudo Na mudou. minha residência, Na minha época também, a gente utilizava sem balão. Abaixo de 8 anos, antigamente era recomendado sem balão. Mas a gente recomenda tubo com balonete a partir de 1 mês de vida. E já tem estudo sugerindo tubo com balonete em neonato. no neonatal. Mas ainda é questionável. Mas a partir de 1 mês, sempre com balão. Exato. E a questão... Por que o balonete é melhor? Explica pra eles. O balonete Olha aí, olha aí. chegou o ambu aqui pra Quer gente. explicar o ambu primeiro? Se a ver se está funcionando. Boa, vamos ver. Ó, eu amo esse tipo de máscara aqui. São as melhores máscaras que tem, que elas têm um ar aqui dentro. Então elas se adaptam muito mais Essa máscara tá boa pra mim? Acho que Ou tá não? boa, pequena. Essa aqui também é boa, mas ela não tem uma adaptação tão boa quanto aquela que tem um ar, tá? Então como que a gente vai testar? Você vai conectar. Você pode conectar na máscara e fazer direto na sua mão. E ver se tá fazendo pressão. Isso aqui tá top, ó. Você vê fazendo pressão. E aí tem uma válvulazinha, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, de plástico. Tá vendo? Na hora que você aperta, ela abre e fecha. Consegue ver? Ah, dá pra ver direitinho. Essa válvulazinha abrindo e fechando, e você sentindo a pressão na sua mão, eu consigo dizer que esse ambu tá bom. Mas eu sempre gosto de ter 2 ali do lado. Tem a válvulazinha, né, pra evitar o barotrauma. Isso. Eu não gosto de deixar ela aberta, eu gosto de deixar ela fechada. Eu prefiro tatear ali, porque às vezes é difícil ventilar. Eu vou te falar que eu deixo aberta, mas se tá difícil, eu fecho. Você fecha, né? É. Entendi. Porque muitas vezes com ela aberta já dá. Mas tem uns pacientes tipo SARA, por exemplo, pneumonia grave, que tem que fazer pressão muito Eu alta. prefiro, eu sempre coloquei ela fechada, eu nunca tive barotrauma, mas eu prefiro ela fechada, eu me sinto mais seguro. E eu, se fosse para escolher só um trem para eu saber na medicina, entubar ou ventilado, isso aqui, eu preferia isso aqui. Eu vou mandar pro pessoal um vídeo pra vocês verem de uma equipe treinada como que fez ventilação, tá? É inacreditável como as pessoas não sabem ventilar. Colocou a mão assim e colocou na cara dela, assim, tudo assim, e apertou, e tá com o pescoço assim e tudo apertando. A gente tem que fazer a técnica do C e E. Então, eu vou colocar o C aqui e o E na mandíbula. Cuidado para não apertar a traqueia, ainda mais bebê, que é muito pequeno. Então, gente, ventilação errada é o que a gente mais vê. Exatamente. Então, façam o C e o E para conseguir E ventilar eu gosto adequadamente. ainda, aqui eu me garanto, aqui eu falo, ó, eu bato meu peito e falo, deixa que o Caiquinho cuida. Duplo C e duplo E. Eu faço assim. Duplo- Essa aqui Gente. não tem, né? Se você não tá conseguindo ventilar, você faz duplo C e duplo E, acabou. Acabou, velho, acabou, não tem como, você vai salvar seu paciente. E dói, tá? Não é uma coisa. Para você fazer adequadamente, para você vedar bem, você tem que fazer pressão. Então você não consegue ficar ali 10 minutos, tem que ir revezando. Ah, sim, Pra você entendi. fazer. Eu falo, dói a mão, porque às A vezes pode mão, falar assim, ah, tá entendi. errado. Você vedar direitinho, você É. tem que fazer pressão. É esforço. Então, às vezes, você tem que ir revezando com a equipe quando você precisa de uma situação de ambusar por muito tempo. É bom você ir trocando com a equipe para conseguir ventilar direito. Perfeito. Então a gente fez a preparação, agora a pré-oxigenação. A pré-oxigenação é a minha parte preferida. Porque a gente não sabe pré-oxigenar direito. E geralmente ninguém dá valor nessa parte. Pula. Não pula. Ou então, tipo assim, deixou lá um ambu, mas nem sabe direito como que tá. Você faz geralmente, o que eu vejo o povo fazendo? Na hora que tá indo fazer a medicação, que você gasta 2 minutos pra você infundir a medicação, que começa. Eles não dão o valor que isso tem, né? Por que tem um grande valor nisso aqui? Criança tem reserva super baixa. Criança, na hora que você faz a apneia e tira ali, o menino já começa a desaturar, a bradicardia É. para. A gente tem que ser
dá um valor muito grande na pré-oxigenação, porque é isso que vai dar tempo da criança ficar em apneia e eu conseguir fazer uma laringoscopia adequada. Outra coisa que eu vejo com muita frequência, e isso eu aprendi realmente quando eu parei para estudar muito para dar aula, é que a gente tem muito costume de pré-oxigenar com ambu. Se o paciente não está com desconforto importante e não está com hipoxemia, é melhor que eu só pré-oxigene com máscara de alto fluxo. Lembre, o nosso paciente não está em jejum. Ele tem tudo para vomitar. Quanto menos ventilação eu fizer, melhor. Então, o único momento que eu faço pré-oxigenação com ambu é quando meu paciente está em apneia ou saturando ali abaixo de 85%, Só ficar saturando brigando com alto. ele também, né? Exatamente. Então, o que que eu faço? Comecei minha preparação, eu já coloco uma máscara de alto fluxo lá. Ou se meu paciente está em VNI, eu já coloco FI de 100%. Ou eu já peço para minha equipe, se meu paciente precisa, começar a ambusar com oxigênio 100%. Perfeito, E perfeito. uma dica que eu gosto, também que eu aprendi estudando recentemente, é eu colocar um catéter nasal enquanto eu estou entubando meu paciente. Eu preciso estar isso muito organizado e orquestrado. Se eu não tiver isso muito organizado, não dá certo. Então eu tenho que ter um catéter já conectado ali do lado. Assim que eu tirei uma boa máscara de alto fluxo, na hora eu encaixo o catéter nasal e vou entubar com a criança com catéter. O Ela Up-to-Date tem, fala muito disso, né? ela tem uma reserva maior para eu conseguir fazer a laringoscopia. O que que é o objetivo da pré-oxigenação? É eu ter calma na minha laringoscopia. Depois que a gente faz muita intubação, a gente faz rápido a intubação. Mas até a gente pegar a mão, você demora na laringoscopia. Uhum. Então, vale a pena eu manter esse cateter nasal para eu ter o time ali. Exatamente. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, é a sequência rápida de intubação, né, que chama. E o objetivo principal da sequência rápida de intubação é a gente intubar tão rápido, porque a gente não sabe como é que está o estômago desse paciente. Exatamente. Então a gente intuba rapidinho para evitar essa broncoaspiração, que não sei se vocês sabem, mas se o paciente broncoaspirar, Dá ruim. dá ruim. Dá ruim, desenvolve pneu. Rapaz, dá tanta confusão nesse pulmão aí, sólido nesse pulmão, imagina aí, coisas sólidas. Coisa é você não conseguir entubar se esse paciente vomita. Se ele aspirar, sua visualização fica muito Fica ruim. horrível, fica horrível. Então, além de ter o risco de broncoaspiração, tem risco de você não conseguir entubar se esse paciente vomitar. Isso, aí você não consegue aspirar direito, ambusa esse paciente, joga sólido, aí vira confusão. Pra Aí mim, eu vou acabou. te falar que a maior causa de intubação é quando o paciente vomita. Assim, Vomita, quando eu tem também concordo. secreção, aquilo ali, sua intubação desanda nesse momento. Eu também concordo plenamente. Então, preparação, pré-oxigenação, o seu é PPIP, né? Agora, 5 P's. Agora é o E, de escolha das medicações. escolha das medicações. E agora? Assunto polêmico. Polêmico por quê? Na verdade, não existe Essa aí eu certo, vou te arrochar nela, viu? não existe certo ou errado. A gente pode utilizar... O que é o questionamento aqui? O que se fala de uma das maneiras da gente escolher medicação? Eu usar um analgésico, um sedativo e um bloqueador neuromuscular. Isso foi sempre o que eu fiz. Então, por exemplo, fentanil, um sedativo ali, midazolam, e um bloqueador neuromuscular. O que o Up-to-Date de 2024 traz? Que a gente pode utilizar somente um sedativo, incluindo como fentanil, como se fosse uma opção de sedativo, e não precisar obrigatoriamente do analgésico antes. Então, eu posso usar, por exemplo, somente midazolam e rocurônio, somente ketamina e rocurônio. Algo que eu amo muito é usar a ketamina, que além do efeito analgésico, ela tem um efeito sedativo e hipnótico dela. Mas você concorda em utilizar só o sedativo e o bloqueador? Eu Mas sempre uso não, isso. intubação não dói? Mas, por exemplo, se eu uso a ketamina, ela já tem um efeito analgésico. Sem tu falar da ketamina. Ó, eu não Por exemplo, sei o midazolam, o midazolam. etomidato, o propofol. Eu não sei qual foi os estudos que fizeram chegar a essa conclusão. Né? A gente pode até estudar assim, um pouquinho para chegar a entender por que eles tiraram o analgésico dessa sequência. Não sei se porque o midazolam ele tem um efeito analgésico junto. Não sei por quê. Mas se eu for escolher um, eu gosto muito da ketamina porque eu Que já já- tenho 2 em 1. Entendi. Exatamente. Eu Então, também assim, gosto muito da não ketamina. entendo o porquê da mudança desse protocolo. E até tem um protocolo de adulto que me mandaram que também já sugere usar só um. Só um. Entendi. Então, não está errado, né? Eu quero usar fentanil e midazolam? Posso, sem problema, né? Isso não está errado. É só que às vezes você acelera um pouco mais o processo. E aí, tem 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, que eu comecei a estudar profundamente intubação, e eu estou usando a minha UTI, que a gente intuba com frequência só um. E sempre tem. Ketamina e bloqueador. A Ketamina. ketamina você faz a PSV 0.04 Exatamente. e ele já ceda Macete aí, bem? viu? E ele já ceda bem? Ceda bem. Entendi. Só o peso vezes 0,04, que é a dose de 2 miligramas por quilo, eu nunca precisei repetir.
Às vezes, quando é um paciente muito agitado, que você pega nesse paciente que ainda está na fase da agitação da insuficiência respiratória, às vezes pode ser que precise de um segundo. Mas eu prefiro repetir a dose dessa ketamina ou fazer um fentanil do que usar midazolam. Eu sou muito contra Você o não uso de gosta midazolam. da midazolam, né? Assim, nem é tanto por experiência própria, é por estudos, né? Midazolam está relacionado à maior taxa de abstinência, está relacionado até a hipodesenvolvimento de hipocampo. Então, a gente tem que ter cuidado com o uso de midazolam. Não acho que uma dose de bolos de midazolam seja suficiente para isso. A questão é que a gente está evitando muito dele contínuo, né? Então, evitar midazolam com Entendi, mais oxidação contínuo, contínua né? que é principal. Um bolos único de midazolam, Tá. não tem por que ter tanto problema com ele, né? Tá. Um detalhe aqui que eu acho importante falar dessa questão, quando a gente seda o paciente, a gente também diminui a dor do paciente. Tanto que quando você faz uma anestesia, se tira a dor do paciente, né? Você faz um propofol e o paciente afunda muito, ele não sente dor. Então, eu acredito que seja por aí também. Se você faz um sedativo numa dose boa, você consegue tirar esse reflexo de dor dele. Sim. Mas é algo também que eu quero buscar mais para ter mais propriedade para Sim. falar isso. E assim, e se eu uso a ketamina, eu fico muito tranquila. É, isso Se eu é tô usando a ketamina, eu já tenho tanto um efeito analgésico quanto um efeito sedativo. Consideração da ketamina. O UpToDate sugere que a gente não utilize abaixo de 3 meses de vida e suspeita de hipertensão intracraniana. Então, a gente evita. Esse hipertensão intracraniana, na minha residência, falava muito disso depois, né? Hoje eles colocam como meio que opção, não é uma coisa tão intensa, mas eles sugerem. A gente tem tantos outros, por que eu vou utilizar, né? Mas ainda é questionável, realmente. Perfeito. Então pega aí papel e caneta na mão que agora a gente vai dar um show aqui para vocês. Vamos dar o trem mastigado para eles. Paciente com convulsão. Você faz o quê? Midazolam, Midazolam? posso usar succinilcolina ou rocurônio. Então anota aí. Midazolam, succinilcolina ou rocurônio. A maioria dos pronto-socorros do PS Sala Vermelha vai ter succinilcolina. E é uma excelente medicação. A gente tem que ter cuidado em algumas situações específicas, né? Então, paciente que tem hipercalemia, paciente neuropata, paciente com doença neuromuscular, paciente grande queimado, trauma extenso, eu vou evitar. Mas se é só o que eu tenho, aí você vai considerar. Eles colocam como contraindicação absoluta, né? Especialmente esses casos aqui. Mas aí a gente considera. A maioria dos hospitais vai ter em algum lugar, pelo menos no bloco cirúrgico, você vai conseguir ali um rocurônio para você utilizar. Mas na sala vermelha, especialmente o succinil, porque rocurônio ele é de geladeira. Então não fica tão disponível. A succinil, como é um pó, fica sempre nos carrinhos de emergência. Perfeito. Paciente com desconforto respiratório, por exemplo, uma bronquiolite aí que está estável, o sistema cardiovascular estável. Só com bronquiolite mesmo, está evoluindo para insuficiência, você tem que tubar. Ketamina e succinil. Se é para decorar ketamina e succinil. Você vai ter isso na maioria dos pronto-socorros, geralmente não vai ter contraindicação. Eu tenho que colocar no meu coração ketamina e succinilcolina. Choque séptico. Também ketamina e succinil. Evitar etomidato para choque séptico, porque ele tem um possível efeito de supressão do adrenal, mas ketamina e succinil. Entendi. E eu costumo dizer também para os alunos o seguinte: a gente vai utilizando certos medicamentos e vai ficando mais fã deles, porque a gente sabe controlar bem os efeitos colaterais, ver o que funciona, ver o que não funciona. Eu, por exemplo, eu utilizei minha vida inteira fentanil, midazolam e rocurônio. É o que a gente sai aprendendo. Eu utilizei minha vida inteira. Depois eu comecei a migrar um pouquinho para ketamina, o rocurônio. Depois eu migrei para ketamina, midazolam e rocurônio em dose mais baixa aqui. Então você vai aprendendo. Por exemplo, eu sei que etomidato e propofol são ótimos medicamentos, mas eu nunca usei. Porque eu sempre utilizei isso aqui e sempre deu certo. Você tem algum que você nunca utilizou e tem, por exemplo, você já falou que é fã de ketamina e rocurônio, provavelmente, né? Etomidato, você tem muito costume? Zero Propofol? costume com etomidato. E quero começar a ter costume. O anestésio me falou que etomidato é mais barato que ketamina. Então, pensando em uma questão ótima de custo, é uma medicação excelente, tem super estabilidade hemodinâmica. E até para você aprender, para você ensinar com mais propriedade, né? Então, tô esperando essa minha nova próxima intubação da UTI, porque eu quero usar etomidato na minha próxima para eu ver como que é. E o propofol? Nunca Pera aí, usei. rapidão, antes do propofol. É o do Michael Jackson, pô, tem que... Gente, Do nada. eu sou assim. Vocês lembram, né, que o propofol é a droga que mata o Michael Jackson. Tá bom, é porque... O moonwalk. Faz um moonwalk pra gente aí. Jamais. Mas vamos lá. Bora. Propofol, eu sugiro que vocês nem coloquem na cabeça das pessoas, porque às vezes a gente fica decorando coisa demais, a gente não sabe nada. Ah, pronto, beleza. Propofol causa muita hipotensão, então tira da mente de vocês. Então O tá. principal é fentanil, midazolam, ketamina e etomidato.
E se fosse para decorar só um, ketamina. Ketamina e succinil. Se eu tenho rocurônio, eu vou gostar mais de rocurônio porque tem menos efeito colateral. Mas o ideal é que eu só use rocurônio se no meu serviço tem o reversor dele. Lá vem ela com esse negócio. Tem o reversor do rocurônio que é o Sugamadex. A maioria dos serviços maiores vão ter. Só que a gente nem sabe usar, né? Mas o ideal é que a gente tenha o reversor. Você Se tem eu razão. não consigo entubar, eu tenho seu reversor. Você Porque tem o rocurônio, ele dura 40 minutos. O succinil dura 10. Eu não consegui entubar, meu paciente volta com um drive mais rápido. E aí você evita de ficar abusando e ele broncoaspirar. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu peguei também depois que eu comecei a estudar. A minha vida inteira eu sempre fiz rocurônio na tora. Nunca nem viu você Nem sabia, que é isso? Mas é porque a gente se garante tanto, assim, vai perdendo o medo, né? Que a gente fala, velho, se eu não entubar, eu vou passar uma máscara laríngea e vou salvar a vida dele. Esse negócio de perder o medo, ele tem lado bom e ruim. Tem lá Porque a gente, não importa quão bom a gente seja, a gente pode pegar uma viária difícil. A minha vida inteira, tenho 8 anos de formada. Por 7 anos eu andava na minha bolsa com máscara laringe bujo. Legal. Tem 1 ano que eu nem sei cadê. Deixei lá na UTI, tá lá. Isso não é legal, não façam isso. Porque a confiança demais, às vezes, também pode nos induzir ao erro se for uma via aérea muito difícil. Exatamente. Então vamos lá, galerinha. Ketamina e rocurônio. Ketamina, macetinho, peso vezes 0,04. O que sai em ml você faz no paciente. Você pode fazer puro ou diluído, não tem problema, mas a gente costuma fazer diluído porque aí o volume fica maior, a gente faz em menos tempo e evita depressão respiratória quando se faz o medicamento mais rápido. E o rocurônio, peso vezes 0,1. Rocurônio pode fazer direto. Se for succinilcolina, você dilui em 10 ml ali o pozinho de 100 miligramas. Isso. E o macete peso vezes 0,2. Exatamente. A dose de criança para succinil é um pouco maior do que adulto, que adulto é 1 miligrama por quilo, criança é 2 miligramas por quilo, então por isso que é peso vezes 0,2 em criança. Beleza. Se você tem no seu serviço a succinil de 500, vai ser peso vezes 0,04. 0,04, perfeito. A maioria dos lugares tem a de 100, mas tem lugar que tem a de 500. Tá? Vamos lá, PPIP. Pera aí, eu já decorei aqui, ó. Os 5 passos dela é bom mesmo. Preparação, pré-oxigenação, escolha das medicações, posicionamento. E aí? Adoro falar de posicionamento. Muda o game, né? Muda o game e também é uma coisa que a gente não... Deixa eu te contar que eu aprendi a posicionar de verdade há 1 ano. Eu parei para estudar profundamente, porque o que eu achava antes e o que muitos de vocês acham, tá? Que é o que a gente aprende. Criança pequena, coxinha escapular. Adulto, occipital. Acabou, certo? É o que a gente aprende por aí. 3 alinhamentos que são super importantes da gente checar, né? O ideal é que eu faça o que a gente chama de posição do cheirador. Às vezes, quando eu posiciono o coxinho escapular, já é suficiente, eu já consigo todo o meu posicionamento adequado. Mas eu tenho que checar. Então, o que eu tenho que avaliar? Então, eu tenho que ter testa e mento alinhados, numa mesma horizontal, pescoço aberto, e aqui esse meato na altura do início do externo, tá? Então, eu tenho que checar esses 3 alinhamentos quando eu vou posicionar meu paciente. Às vezes, eu vou precisar de coxinha escapular e occipital. Às vezes, eu preciso fazer tipo um trapézio para eu chegar nessa posição ideal. Então, é de paciente para paciente. Tem paciente que você nem precisa de coxinha. Na hora que você coloca ele aqui, ele já tá nesse Faz alinhamento a extensão, perfeito. ele já alinha, né? Só de você estender, você abriu aqui o pescoço, já alinhou. Perfeito. Então, os três marcos aí que você tem que atingir, né? A extensão do pescoço aberto, plano glabela queixo perpendicular, não, paralelo, Horizontal. paralelo ao teto e o metaacústico externo, pelo menos na altura aqui do O externo. externo do mamilo. Por teoria, eles colocam assim na altura assim, do começo do externo. Né? Tem algumas referências que falam na altura do mamilo. Vai chegar ali mais ou menos no mesmo ponto. Perfeito. PPIP. Estamos no terceiro P. Agora o Intubação. intubação. Vamos lá, então. Preparei tudo. Então, vocês viram quanto tempo a gente gastou? No intubação, nós vamos falar 5 minutos. A gente tem que gastar time organizando a orquestra. Posicionei adequadamente meu paciente. Vou segurar o laringoscópio. Gente, cuidado na hora de segurar o laringoscópio. Segurar bem mais próximo possível aqui do cabo. Tem gente que segura aqui, assim. Você não tem destreza quando você segura o cabo aqui em cima. É segurar aqui, tá? Vai inserir... Ai, queria um boneco aqui. Eu tenho tudo isso lá embaixo. Tá bom, imagine na cabeça de vocês, tá? Vou inserir o laringoscópio pelo lado esquerdo, jogo a língua pro lado direito.
vou inserindo devagarzinho. Se eu estou usando lâmina reta, eu vou pinçar a epiglote. Parece difícil, mas não é. Né? Na prática, a gente consegue realmente fazer esse pensamento da epiglote. Se eu estou usando lâmina curva, eu vou encaixar ali na valécula. Naturalmente, ela já vai encaixar na lâmina curva. Importante a gente não fazer esse movimento de báscula, né? Quando eu faço esse movimento de báscula aqui, eu vou lesar dente, nariz da criança. Eu vou anteriorizar isso aqui tudo. E eu gosto muito de falar de intubação com 2 mãos. Geralmente o que a gente faz é a esquerda entra, a direita fica aqui à toa só esperando o tubo. E vem outra pessoa de fora e fica mexendo na traqueia. Eu gosto de, assim que eu entrei com a minha mão esquerda, eu já venho com a minha direita e já faço a manobra de burp. Vai pegar a traqueia e joga pro lado direito. Peguem a traqueia suas aí. Não é Selic, isso não é Selic, né? Não. Selic, Selic é só apertar. Aqui o burp, você pega a traqueia, joga pra direita e aperta. E sobe ela um pouquinho. É diferente. Selic, a função, ou Selic, a função é não estender o estômago quando você vai fazer VPP, né? Evitar, tentar evitar. Aí tem o burp e a manobra laringe externa. Ah, mais ou menos a mesma coisa. Enfim. O burp que realmente faz, gente, faz É profunda diferença. Especialmente quando eu falo de criança pequena, é outra coisa. Diferença demais. Crianças maiores, ali de 4 anos pra cima, eu acho a intubação muito fácil. Na hora que você coloca ali o laringoscópio, acabou. Mas crianças menores, 100% das vezes, eu, pelo menos na minha prática, acho que faz uma diferença absurda a gente fazer a manobra de burp. Então, eu entrei com a esquerda, com a minha direita eu posiciono. Achei minha fenda glótica, peço alguém para segurar. Então, eu falo, alguém da equipe, segura aqui para mim. Aí que eu solto minha mão direita. Vi fenda glótica, eu não tiro o olho da minha fenda glótica. Tem gente que fala assim, tubo? Não. Já É era, aqui, já ó, perdeu. já perdeu. É aqui. Sim, essa criança vai morrer se você tirar o olho daqui. Viu? Com toda a sua vida, você vai ficar aqui e só fala tubo. E fala com firmeza. Fala tubo. Senão ninguém vai ouvir. Ensina a sua equipe como te entrega. Tem gente que na hora que entrega o tubo invertido, você perde time. Então, ensina a Entrega sua equipe a fechado, eu já entregar vi entregar fechado. fechado. Fechado, o negócio assim, ó. Caralho, você não tá... Presta atenção. Te entregou? O tubo tá aqui. Outra dica. Não enfie o tubo assim na sua frente. Vem com ele de lado. Porque se você insere assim pela frente, você vai perder sua visualização. Então, entra com ele de lado. Encostei ele na entrada da fenda glótica. Se eu não estou usando fio guia, dá uma enroscada nele. Funciona bem. Especialmente se for um tubo ali 3,5, 4. Na hora que você aperta, ele dobra. Então, vai enroscando e apertando que aí tudo entra. Engraçado, muito bom. Você falou da questão do fio guia, que eu gosto muito. Eu, por exemplo, nunca entubei com fio guia, é muito de prática. Gente, não existe uma verdade absoluta, né? Por exemplo, ela gosta de entubar com a lâmina curva ou com a reta. Não existe verdade absoluta. Exatamente. É o que você faz ali, existe uma sequência, mas existe os gostos pessoais, né? Com certeza. Atualmente, eu não uso fio guia. Desde que eu faço a residência de pediatria, na verdade, existe um preconceito do pediatra. Não sei se você viveu isso, de não usar fio guia. Seus preceptores falavam, não usa fio guia, por medo? Não lembro, Sei. não lembro, não lembro se tinha isso. Eu sei que nunca entubaram. Fio guia. Nunca entubaram um fio É, guia. nunca entubava com fio guia, eu acho, nunca questionei isso, sempre Então, entubei. eu aprendi na pediatria a não usar com fio guia. A questão é que, se você tem um instrumento, você não tem segurança, você nunca entubou muito, que pode te ajudar, por que não usar? É. Né? A gente já entubou muito, então realmente eu tenho uma expertise que eu não coloco Não fio guia precisa, mais. Mas quem está começando lá no PS, eu acho que tem que sim, se você aumenta a sua chance de ir na primeira dar certo. É, talvez os pediatras que ensinaram pra gente, os preceptores, tinham medo da gente machucar a viária da criança. E Ou com como muita eles já ignorância. tinham muita manha do negócio, não, dá certo sem fio guia, vai fundo, né? Então, sim, entubou ali seus 5, 10 pacientes, tudo bem você fazer um teste de tirar fio guia, mas você está entubando seus primeiros pacientes sozinhos, não vejo por que não colocar um fio guia para te ajudar. Concordo. Entubou, fixou onde? Porque se colocar muito, vai pro pulmão direito e dá problema. Tubo vezes 3. Então, por exemplo, você usou um tubo 5, você vai deixar a marca 15 no lábio. E você vai auscultar. Porque às vezes você faz esse macete aí de tubo vezes 3 e vai estar seletivo. Né? Então, entubou. Primeiro sinal de intubação mais lindo. Dá uma sensação maravilhosa quando você vê aquela névoa no tubo, né? Então, você pode dar uma respirada assim que deu tudo certo. Ver saturação aumentando, ver expansibilidade torácica, auscultar para ver se não está seletivo. Então, você vai auscultar tanto os campos pulmonares quanto o estômago, para ter certeza de que não foi intubação do estômago. RN eu acho difícil a gente conseguir, às vezes, diferenciar, porque no RN, na hora que você ventila, você ouve tudo. Tanto pulmão quanto estômago, né? Mas o que vai nos guiar bem para RN? Ver expansibilidade simétrica, Fácil. ver realmente a névoa na cânula e ver saturação aumentando. E o melhor, capnografia, né? Se tiver no serviço. No seus tinha? Nunca trabalhei no PS com capnografia. Não, só o TI que tinha.
Eu vi até você postando um vídeo esses dias nas suas redes sociais do cufômetro também. Na minha residência tinha isso, não, nem na UTI. Uma coisa assim, às vezes a gente nem sabe que tem cufômetro. Às vezes no hospital tem Tem e a ninguém. gente não sabe que tem. Então, o que que eu faço? Eu entubo meu paciente, eu inflo o balonete e eu conecto esse instrumento que o Kaique falou, que é o cufômetro, que é um aparelho super simples, imagino que seja super barato, que você conecta no balonete e tem que dar ali pressão em torno de 20, para que não haja lesão de traqueia. Perfeito. Pepipe. E plano B. Plano B. Se eu não Se der conseguir tudo entubar, ruim, o que que faz? dois principais, gente, bugie e máscara laríngea, tá? O bugie, não necessariamente eu preciso não conseguir entubar. Se eu fiz laringoscopia e não consigo ver bem o fenda glótica, eu só vejo ali as aritenoides, eu já posso usar o bugie. Porque o bugie ele vai me ajudar a guiar o tubo ir para cima. O que que é o bugie especificamente? Ele é um plástico que ele tem a pontinha arrebitada para cima. Como a traqueia é superior e esôfago é inferior, quando eu insiro ele, ele vai tender a subir e entrar na traqueia. Eu uso ele como se fosse um fio guia de acesso central. Então, primeiro eu passo o bugie, vou rezar para ter ido para o lugar certo, né? A gente faz realmente o bugie meio às cegas. Eu vou usar quando eu não estou conseguindo visualizar bem. Passei o bugie, depois eu passo o tubo por dentro. Nunca precisei usar para intubação. Já usei para troca de tubo, que também é um ótimo uso do bugie. Então, Sim, você precisa trocar esse tubo, passa o bugie, tira o tubo e passa o bugie de novo. perfeito. Eu também nunca precisei usar, mas Mas você tinha nunca precisei usar. E quando você passa o búgio, você sente ali, tec, tec, os tec, tec, anéis. os anéis traqueais. Eu, assim, na vida real, eu nunca precisei usar, nunca usei. Mas nos treinamentos que eu faço, dá pra sentir bem ali. E a gente E, tem 3 tamanhos de bugie. Tem o neonatal, o pediátrico e adulto. É importante quem trabalha com pediatria ter o neonatal e o pediátrico. não é caro, né? Não é caro, deve ser o quê? Uns R$ 60 um bugie. Ele vai salvar a sua pele e vai salvar o paciente quando você não consegue entubar, né? Então, tem gente que fala assim, posso ter só o pediátrico? O problema é que se você for usar um tubo 3,5, você não vai conseguir usar ele como guia. Sim. Ele tem que ser tubos maiores, ele acho que é a partir de 5, mais ou menos. E, se isso não resolver, Máscara laríngea, né? Então, também sugiro que vocês comprem e tenham máscara laríngea se o seu serviço não tem. Tentei entubar, não consegui, tentei usar bugie, não deu certo. Vou passar máscara laríngea e esperar alguém mais experiente chegar e passar o tubo. perfeito, perfeito. Não percam muito timing, entubando 5, 6, 7, 10 vezes. Não deu certo ali na terceira, já levanta seu alerta. A terceira vez já usa bugie, não deu certo. Quarta vez já faça máscara laríngea. Vocês não começam a inflamar muito a via aérea, né, da E lesão. aí não vai dar certo, o seu paciente vai parar, então use o plano B um pouco precoce, não espera tanto time, igual essa, contei pra vocês, essa criança que chegou pra gente na UTI já em morte encefálica. Foi mais de 5 tentativas de intubação. Talvez se ele na terceira, se ouviu que tá com dificuldade, eu passasse a máscara laríngea, Perfeito, perfeito. Ó, adorei aí. Vocês gostaram? Deixa nos comentários. Pip. preparação e pré-oxigenação, escolha das medicações, posicionamento, intubação e plano B. Eu Ok? colocaria até mais esse último P, eu usaria também como pós-intubação aí, para lembrar que tem que botar uma sedanalgesia depois aí. Exatamente. Bacana demais, bacana demais. Jéssica, me conte o que que você tá achando da medicina hoje aí, desse tanto de faculdade abrindo e não tem residência para todo mundo. O que que você tem visto na sua realidade? A galera já tá com difícil pegar plantão. O que que tem chegado nos seus ouvidos aí? Bom, primeiro, eu vou te falar que uma coisa que eu não tenho é medo do tanto de faculdade de medicina. Tem muita gente que fala assim, onde vai acabar o mundo com tanta faculdade de medicina? Acabou a medicina. Não acho que tem que ter espaço para todo mundo. Eu acho que é muito bem-vindo o médico. A questão é que a partir de agora a residência ela vai ser mais desafiadora, né? Então a gente vai ter esse desafio. E muita faculdade de medicina às vezes também pode ter falhas nessa preparação adequada. Então eu acredito que se não for tão bem fiscalizado e tão bem olhado esses cursos, podem formar médicos despreparados. Então não acho ruim ter várias faculdades de medicina, acho excelente, mas eu quero que vocês que estão formando tenham um cuidado muito a mais de se capacitarem. Se a gente tem muitos concorrentes, a gente tem que ser ainda melhor, né? Eu não tenho medo nenhum de nenhum concorrente, mas eu tento sempre ser cada vez melhor. Com certeza, quando a gente se prepara, se Então, capacita, você fica mais blindado, né? exatamente. Então, o clínico geral, ele é o que mais vai sofrer. Então, vou te falar da minha vivência na minha cidade. Minha cidade tem 400 mil habitantes e tem 3 faculdades de medicina. Não tem espaço para clínico mais. Para dar plantão?
Tá complicado, né? Não tem. E a gente sabe, acontece muito isso, né? Os plantões de pediatria, eles pagam mais que o de clínica médica. E o que que acontece? Apenas em grandes centros, o pediatra de fato que fez residência, que atende na emergência pediátrica. No resto todo do Brasil, quem atende são os clínicos, médicos recém-formados. Pensando em toda essa situação, vendo que os médicos estão errando muito e querem se capacitar, porém muitas vezes a faculdade não conseguiu isso, é que a gente está aqui, né, dando treinamento, dando conteúdo, muitos conteúdos gratuitos para vocês melhorarem. E pensando nisso também, eu decidi vir para a internet e agora eu lancei a pós-graduação. Essa pós-graduação, ela é focada em urgência e emergência pediátrica. Completamente focada em urgência e emergência pediátrica e não é aquela pós-graduação chata de 2, 3 anos. Com um ano, 360 horas, eu consigo dar o que eles querem. Por quê? Provavelmente você já viu isso. Quando eu trabalhava nos hospitais de Brasília, tinha, sei lá, 25 pediatras. Era 3, 4 que é bom mesmo de emergência. Então, a residência de Com pediatria certeza. muitas vezes não capacita o médico para ser um bom emergencista. E nessa pós-graduação eu consigo capacitar. Por quê? Porque eu escolhi os melhores médicos do Brasil, médicos da vida real, que tem 1, 2, 3 residências, que tem mestrado, doutorado. Eu costumo falar que eu sou o mais bobinho dessa turma, eu sou o que menos sei dessa turma aí. Mas eu resolvi fazer isso rápido e com médicos da vida real, um ano, 360 horas. A gente vai dar toda a base teórica, a gente vai dar aulas direto ao ponto, sem mediquês, com artigos científicos ali, coisa rápida para a pessoa se capacitar. E outra coisa, você sabe como os pilotos, eles treinam para pilotar, né? Em Boeing, nessas coisas, eles fazem simulações realísticas. Então eles fazem a simulação e depois vão para a vida real. É isso que a gente entrega também. Tem um centro de simulação realística aqui em Brasília, você já foi lá, você é uma das professoras de lá, Sensacional. que já participou, né, do evento. Só aquele centro de treinamento custou 2.500.000 para montar, bonecos de 200.000. Então é uma estrutura robusta e que quando a gente treina em boneco, a gente sabe o que fazer na vida real. Então, essa pós-graduação tem uma imersão de 3 dias, ela é em setembro, mas se a pessoa não puder, pode escolher outras datas. 3 dias ensinando intubação, taquiarritmia ali, desfibrilação, enfim, intraósseo, ventilação mecânica e eu tenho uma novidade para a galera. Vai ter ecografia, vai ter punção central guiada por ultrassom, vai ter o FAST ali no trauma e vai ter também, por exemplo, o pulmonar, que é muito fácil você ver um derrame pleural. Então vai ser sensacional para a galera treinar e ainda dou um grupo VIP de suporte durante um ano, Jéssica. Um ano, com 6 especialistas, eu sou um deles, radiologista, dermato, ortopedista, já falei, 3 pediatras. E a gente, um ano, 365 dias, não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, a gente vai ficar ali auxiliando essa pessoa no plantão. Imagina se você tivesse isso na sua época. Nossa, sensacional demais. Hoje em dia, né, é tão fácil, me chamando uma foto de uma dúvida, de um raio-x, um vídeo, né? E aí, entubo, não entubo? Isso é realmente sensacional. Exatamente. E para você que está vendo esse vídeo, as inscrições já estão acabando, temos pouquíssimas vagas. A pós-graduação começa dia 5 de março. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar nesse link, preencher o formulário que a minha equipe entra em contato com você, se ainda tiver vaga. Tomara que tenha para você entrar. E a Jéssica é uma das professoras, né? Conta mais aí o que você vai ensinar para essa galera. Além de eu amar a intubação, eu sou cardiopediatra, então vou ensinar muito cardio para vocês. Como o Kaique falou, eu sou extremamente prática e objetiva, e é o objetivo dessa pós, né? Quem trabalha com emergência, quem gosta de PS, tem essa alma prática. A gente é zero prolixo, né? Então, eu gosto de Exatamente. estudar com artigos científicos, mas gosto de passar um conteúdo muito destrinchado para vocês. Então, nós vamos falar sobre choques. Choque hipovolêmico, séptico, cardiogênico. Vamos destrinchar o choque. Qual droga vasoativa que você vai utilizar? Adrenalina, dobutamina. Como que a gente vai fazer essa diluição? Taquiarritmias, como é que vocês vão tratar um ataque supra, como que vai conduzir um flutter, como vai fazer cardioversão. O que mais que nós vamos falar? Basicamente isso ali. Meu pai fala isso. Meu pai fala muito isso. Meu pai é um cara muito sábio. Ele fala assim, Caicão. Ele sempre falou pra mim, Caicão, tem doença que acomete o doente e tem doença que acomete o livro.
O médico bom é o que sabe o arroz com feijão. Ah, vai estudar a porfiria da Casa do Chapéu. Tá, beleza, pode estudar. É bom que estude, mas eu nem sei mais o que é. Eu sei que é uma doença do sangue, nunca vi na vida e acho que talvez nunca vou ver. Então, tem doença que acomete o livre e comete a doença que acomete o doente. Eu acho que o médico bom é o que sabe o arroz com feijão bem feito. Especialmente o médico do PS. Se a gente sabe coisinha demais, a gente não consegue agir. Né? Exatamente. Então, o médico do PS ele tem que saber o mínimo necessário ali para fazer uma condução de uma urgência muito bem feita. E eu falo muito isso. Às vezes a gente sai, eu saí assim, querendo resolver todos os problemas do mundo. Hoje não, porque eu, né, tô parado nesse momento, focando mais na empresa, na educação de vocês. Hoje eu foco 100% da minha energia para vocês. Mas no começo, cara, e eu sempre tive isso na cabeça assim também. Pessoa chegou com tosse há 4 meses, eu falava na cara, ó, sabe por que você tá indo no PS voltando? Porque ninguém aqui vai resolver seu problema. Ninguém vai resolver isso. Não é aqui que resolve. Você tá passando por mim, eu não sou o melhor cara para fazer isso. Eu sempre falei isso. Não sou o melhor. Você vai marcar com pneu. E eles agradeciam, doutor, você acredita que eu fiquei passando nesse PS, passaram tudo quanto é remédio e nenhum médico falou para mim procurar o pneu? Por quê? Porque às vezes medo, insegurança do que o paciente vai pensar. Cara, a gente é ser humano, a gente não é robô. Se eu não sei, eu falo, cara, eu não sei. Você não vai resolver isso aqui, eu não sou o melhor profissional. Você vai voltar 10 vezes. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Com certeza. Não tem vergonha. A gente nunca vai saber tudo. Agora, se você trabalha no PS pediátrico, você tem obrigação de saber mandar arritmia, de saber conduzir o choque, de saber entubar, de saber o principal antibiótico ali, pelo menos inicial, de saber tratar uma doença respiratória. Então, tem algumas obrigações que o médico tem no PS pediátrico, que não dá para deixar passar. Entendi. Bom demais. Que papo gostoso. Eu tô sabendo que você tá com um projeto aí aberto e tem um projeto. Exatamente. Fala pro pessoal onde eles te encontram e esse projeto aí. Ó, meu Instagram é @DRA, doutorajessica.cardiopediatra. A gente coloca aí na edição, né, Josu? Isso, doutora Jéssica, cardiopediatra. O meu projeto atual é o curso IntubaPed, é um curso exclusivo de intubação, e eu também mando para os alunos um IntubaCard, que é um guia com todo o passo a passo da intubação. E agora, em abril, eu vou lançar o curso ChoquePed, que vai ser um curso exclusivo de choque, tá bom? Vou ensinar para vocês, quem não for entrar na pós-graduação, né? Vou ensinar para vocês exclusivamente toda essa parte de identificação de choque, de saber qual é o choque, como conduzir as drogas vasoativas, diluição fácil. Só tem muita dúvida de diluição. Vai ser um curso. E com um macetinho ali é bom demais. Ajuda muito. Eu também fiz um. Você até falou que seu marido te ajudou, né? Ele é engenheiro, né? Eu até te perguntei isso já. É bom quando é de cálculo, né? Bom demais. Ah, e esse negócio de cálculo é engraçado, gente. Porque eu zerei matemática no vestibular. Sério? Na época eu podia zerar uma matéria, eu zerei. Então, velho, sério, vocês estão assistindo aí. Se eu hoje sei calcular, vocês vão aprender, porque não tinha ninguém mais burro que eu em matemática, não. E deixa eu falar, se tem uma especialidade que faz cálculo, é o tal do pediatra. Ainda mais o pediatra na sala de emergência, esse é o que mais faz. E quando você pega lá uma. Você tá no plantão, você chegou no plantão, aí você vê lá. 200 ml de soro fisiológico, 2 ampolas de adrenalina e o cidadão não botou como é que tá a diluição e você tem que fazer aquela conta inversa. Sofrido. Aí você vai lá. Mas eu vou ensinar para vocês, tanto os alunos da pós-graduação quanto os meus alunos do ChoquePed, como fazer cálculo reverso. Vocês vão aprender. Não vou deixar nenhum aluno saindo sem saber como fazer esse cálculo. Tem que saber. Pra você não ter que jogar fora e fazer tudo de novo. Às vezes tem lá 6 horas do negócio, não precisa jogar fora, né? Vocês vão saber, tá? Depois que você... No começo é meio complicado, mas depois que você pega a manhã, tá bem. Jéssica, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela parceria aí. É sempre um prazer te receber. É a segunda vez que a gente se vê pessoalmente, né? Foi um prazer mesmo saber que você está empenhado em ajudar os médicos do Brasil. Obrigado pela confiança no meu trabalho de entrar na pós, de vir no EPP. E como eu sempre digo, ganha-ganha total. Aqui a gente não esconde nada. Aqui é prosperidade na veia, é pensamento de grandeza, de prosperidade, de ganha-ganha. Obrigado. E eu queria que você deixasse um recado especial para eles aí. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, saiba que você é uma grande inspiração para mim. A gente cresce ao lado dos gigantes, né? Então, eu quero te agradecer de coração por toda a inspiração em me fazer realmente ir ainda mais profundo nesse propósito de ensinar. Obrigado. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente aqui no podcast e reforçar para vocês que a gente nunca vai saber tudo, mas a gente sempre tem que estar atrás para saber mais, estar ao lado de bons professores e sempre nos capacitando. Como o Caio falou no começo, a gente nunca vai parar de estudar, a gente sempre tem que estar estudando para ser um bom médico e profissional. Então, estamos juntos nesse processo aí de vocês, de conhecimento e de crescer. Verdade. E se você está assistindo esse podcast até agora e não gosta da gente, isso é muito à toa.
Mas se você não gosta da gente, não tem problema, segue outro. Mas não fica sem acompanhar ninguém não, né? Porque muitas vezes as pessoas